Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou acadêmico do quinto período de Engenharia Química da Unifateb. Me chamo Tácito de Menezes Ferreira e estarei apresentando a vocês a análise da aplicação de membranas em processos industriais. A aplicação de membranas em processos industriais tem se destacado como uma tecnologia eficiente e sustentável em diversas áreas, desde o tratamento de águas efluentes até separação de gases e a produção de alimentos e bebidas. Esse seminário busca explorar os fundamentos teóricos, metodologias aplicadas, análise de dados e conclusões sobre a utilização de membranas desses processos. Abaixo, uma figura representativa de uma membrana e como as moléculas se comportam diante dela. Algumas ela tem a passagem e outras ela retém. Os fenômenos de transporte são fundamentais para entender o funcionamento e a eficácia das membranas de processos industriais. Segundo Beard, Stafford e Lightfoot, o estudo dos fenômenos de transporte envolve a análise do movimento de massa, energia e quantidade de movimento em estados físicos. O entendimento é crucial para a otimização dos processos utilizando as membranas. Abaixo, a foto dos três, uma premiação. O princípio-chave deste contexto é a lei de Fick, da difusão, que descreve como a concentração de um soluto se move ao longo de um gradiente de concentração. A lei de Fick afirma que a taxa de difusão é proporcional ao gradiente da concentração, sendo expressa matematicamente como D igual a menos D, dC sobre dx, onde o J é o fluxo de massa, o D é o coeficiente da difusão, C é a concentração do soluto, X é a posição onde ele se encontra e dx será o gradiente da concentração. Este princípio é essencial para entender a operação das membranas, que frequentemente utilizam gradientes de concentração para diferentes tipos de componentes. Além disso, Cremasco destaca a importância dos fundamentos de transferência de massa na aplicação de membranas, enfatizando como as propriedades dos materiais e as condições operacionais influenciam no desempenho do processo. Segel e Incropera também contribuíram com a abordagem prática e teórica que permitem a compreensão aprofundada dos mecanismos de transferência de calor e massa, essenciais para os designs de operação eficiente em sistemas de membranas. Aí está a foto ilustrando cada um deles, né, conforme a ordem. Existem diversos tipos de membranas utilizadas em processos industriais, cada uma com características e aplicações específicas. A primeira que nós vamos abordar aqui será a microfiltração, que o tamanho dela, dos poros dela, ficam entre 0,1 a 10 micrômetros e operam majoritariamente como baixa pressão de operação. Elas são utilizadas na classificação de líquidos, remoção de bactérias e sólidos suspensos em águas, efluentes, processamento de alimentos e bebidas. A ultrafiltração
também é um processo de filtração que utiliza membranas semipermeáveis para remover sólidos físicos da água. E um processo fácil de executar, que não requer o uso de produtos químicos e tem inúmeras aplicações, incluindo a purificação de proteínas, tratamento de efluentes industriais, concentração de leite, soro. O tamanho de seus poros é de 0,01 a 0,1 micrômetros e elas já conseguem operar com uma pressão moderada. Outra é a nanofiltração, que é o processo de separação por membrana que pode remover sais, compostos orgânicos e partículas com peso molar entre 30 a 1000 daltons. É utilizada em muitas áreas, incluindo desclarificação de águas, descalcificação de águas, remoção de matéria orgânica e íons divalentes, pré-tratamento para osmose inversa. O tamanho de seus poros é pequeno, de 1 a 0 nanômetros, e já conseguem operar com pressões mais altas. Para mim, essa aqui é a que eu mais ouço falar, que para mim é a mais famosa, que é a osmose reversa ou inversa, que é um processo de filtração físico-química e mecânica, que separa um solvente, geralmente água, de um soluto, como sais que apresentam baixa massa molar. Elas são aplicadas na desalinização da água, desalinização de água do mar, dessalinização da água do mar, purificação de água para uso industrial e doméstico, produção de água ultra pura. Seus poros são muito pequenos, são menores que 1 nanômetro e operam sob alta pressão de operação. Outro tipo aqui é a membrana permeação seletiva. A permeação seletiva de gases é um processo de separação que utiliza membranas para a separação de gases de uma mistura gasosa. As membranas agem como peneiras, permitindo a passagem de gases com características específicas, tamanho molar, afinidade química, enquanto retém outros. A separação de gases é aplicada para a separação de gases como hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, metano, entre outros. Ela tem a característica dela, ela tem uma alta seletividade para diferentes tipos de gases. Tem uma resistência a altas temperaturas e pressão. A metodologia adotada nesse estudo envolve a revisão bibliográfica das fontes consagradas na área dos fenômenos de transporte e transporte de massa, além da análise de estudos de casos sobre a aplicação de membranas em diferentes setores industriais. Foram coletados dados sobre a eficiência, sustentabilidade, os custos associados ao uso das membranas, permitindo uma avaliação comparativa com outras tecnologias tradicionais. A análise dos dados revela que as membranas oferecem vantagens significativas em termos de eficiência energética e seletividade na separação de componentes. Em processos de tratamento de água, por exemplo, as membranas da osmose reversa e nanofiltração demonstram alta capacidade de remoção de contaminantes com baixo custo energético. Os processos industriais de separação de gases, como a indústria petroquímica, as membranas de permeação seletiva, se destacam por sua capacidade de operar em condições extremas de temperatura e pressão, mantendo alta eficiência e reduzindo a necessidade de manutenção frequente.
Além disso, a indústria alimentícia, as membranas de ultrafiltração e microfiltração são amplamente utilizadas para a classificação de sucos e vinhos, preservando a quantidade sensorial e nutricional dos produtos finais. A aplicação de membranas em processos industriais é uma área de grande relevância e potencial de crescimento, impulsionada pela busca por soluções mais sustentáveis e eficientes. A revisão teórica e a análise dos dados demonstram que as membranas não apenas atendem às necessidades dessas demandas, mas também oferecem vantagens competitivas significativas em termos de uso e desempenho. O avanço contínuo na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de membranas promete expandir ainda mais suas aplicações, tornando-as uma escolha cada vez mais viável e atrativa para a indústria. Esse seminário, esta apresentação, proporciona uma visão abrangente sobre a aplicação de membranas em processos industriais, destacando os principais conceitos teóricos, metodologia e benefícios práticos dessa tecnologia. A contínua inovação neste campo promete transformar ainda mais a eficiência e sustentabilidade dos processos industriais. A nossa bibliografia, as famosas bibliografias de transporte, fundamentos de transporte de massa, transferência de calor e massa, que traz uma abordagem prática, fundamentos de transporte de calor e massa. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de vocês. Até!